Olá! Então, hoje eu estou aqui, junto com o Fernando e a Tiara, para mais uma, eu não vou dizer aula, mas mais uma orientação, né? De como você pode mudar a sua vida, quais são os conceitos que você precisa saber para conseguir nos acompanhar mais para frente, porque nós vamos aprofundar isso, né? Agora a gente está começando. Então, nesse primeiro processo, nós achamos importante alinhar com vocês, ou com você que está assistindo esse vídeo, alguns conceitos, porque quando mais para frente a gente falar sobre isso, você vai entender a razão de você ter assistido essa aula, tá? Então, assim, hoje eu quero falar sobre egrégora. O que é egrégora? Né? Porque toda hora a gente ouve falar isso, a egrégora desse lugar não é boa, a egrégora me levou para tal lugar, né? Mas é importante você saber o que é egrégora. Então, a egrégora, ela é uma energia que se forma a partir de duas ou mais pessoas, normalmente mais pessoas, tá? Então, essas energias, elas podem ser físicas, mentais, ou emocionais e espirituais, tá? Então, vou dar alguns exemplos de egrégora. Ahn, Depois que a gente faz, do exemplo, eu vou explicar um pouquinho melhor. Depois que você faz sempre a mesma coisa naquele lugar, aquela energia, ela vira quase que matéria. E ela é perceptível até pelas pessoas mais céticas e mais fechadas. Vou te dar um exemplo. Quando você entra numa igreja, você tem um ambiente de meditação, uma energia de tranquilidade. Seja o templo que for, eu falei igreja, mas pode ser igreja católica, igreja evangélica, igreja, um lugar Um mosteiro, xamânico, um lugar onde se faz um ritual, você vai sentir aquela energia de paz, aquela energia de meditação, de introspecção. É um lugar onde você vai se religar com o divino, seja a sua crença qual for. Se você vai numa discoteca, por exemplo, você já foram numa discoteca quando ela está fechada, durante o dia, é uma experiência incrível. Você entra, né? À noite, aquela barulheira, aquela vibração, né? Aquele som que você chega a sentir a onda dele, não é assim? Então, se você vai nessa discoteca durante o dia, você consegue sentir esse som e essa onda, mesmo com o ambiente vazio, mesmo com o som desligado, você sente essa vibração. E é muito difícil, por exemplo, você conseguir fazer uma meditação nessa discoteca, ainda que ela esteja fechada, ainda que todos os equipamentos estejam desligados. Para você fazer essa meditação, você está lutando com uma egrégora, que é diferente da que você está propondo ali. Isso é tão forte, que, por exemplo, se você é do Brasil, vou te dar um exemplo concreto. Aonde era o Carandiru, muitas pessoas sofreram ali, porque ali era um presídio muito grande. Se você é jovem, não conhece a história, tem o filme Carandiru, você pode assistir. Mas ele era um presídio muito grande, onde teve um massacre muito grande, muita dor, muitas mortes, muito sofrimento. Então, quando o Carandiru fechou, é tão forte, tão conhecida essa questão da egrégora, que os arquitetos responsáveis pelo planejamento urbano começaram a pensar o que eles poderiam colocar naquele local que seria uma egrégora que funcionaria como um antídoto para aquele lugar, porque qualquer coisa que pusesse ali ia falir. Qualquer coisa que pusesse ali poderia gerar violência, porque tem uma energia de violência, tem uma energia de dor, tem uma energia de sofrimento ali naquele lugar.
Então, o que que eles fizeram? Eles puseram um parque. Então, hoje é um lugar de natureza, porque a natureza ela consegue dissolvendo essas energias. Vai levar muitos anos. Isso não se dissolve em um ano, em dois, em cinco, em 10. Isso vai levar muitos anos para se dissolver, para criar ali uma outra egrégora. Uma egrégora de família, de diversão, de parque, de natureza, de meditação, tá? Então, Eu, veja, eu já fui sem... lá, Denise. No Era parque? perto da Foi. minha casa. É. E realmente você sente algo pesado. Dependendo do lugar onde você vai, tem algumas partes que é mais cimento ainda, que é mais. Não é tanto a natureza, né? E você acaba realmente, você tá ali, você sente uma energia pesada, digamos. É algo bem interessante mesmo. Por isso que você, se você está querendo, se você está assistindo as nossas aulas, é para transformar a sua vida. E se você quer transformar a sua vida, você tem que pensar em qual egrégora que você está criando, porque lutar contra ela depois é muito difícil, depois que ela está estabelecida, entende? Hoje, aliás, tem uma outra situação que foi, é muito interessante eu contar para vocês. Quem também tem um pouquinho mais de idade se lembra que em São Paulo, na Avenida 23 de Maio, tinha uma caravela. Vocês, não sei se vocês dois se lembram. Ainda não, Tinha não. uma caravela lindíssima, ela era enorme, muito bonita. Legal. Só que tudo que eles montavam nessa caravela falia, todos os negócios. Eles puseram restaurante, eles puseram, aliás, vários restaurantes, todos acabavam falindo. E um dia eu fui procurada, fui contratada pelo um dos sócios. Eles montaram uma discoteca lá, né? Um lugar à noite. E estava indo muito mal o negócio. E era lindo, eles tinham investido muito dinheiro. E a gente, por mais que fizesse, assim, fizemos vários trabalhos com radiestesia, com radiônica, com física quântica, nada virava aquela energia. Eu falei, não, não é possível, tem alguma egrégora aqui que é muito pesado. Vamos fazer o seguinte, vamos lá na prefeitura e vamos descobrir o que que era aqui antes dessa caravela. E aí nós descobrimos que ali tinha sido um pelourinho, Hum, também com muito sofrimento, muita dor. Então, nada do que pusesse ali ia funcionar. Então, eles decidiram, puseram à venda essa caravela, ela foi vendida e uma construtora construiu um prédio, né? E eu não sei, mas eu não imagino que as pessoas que vivam nesse prédio também não tenham uma vida muito tranquila, muito fácil, muito pacífica. E aí você vai perguntar, puxa, mas que injusto, né? A pessoa compra um prédio, compra um apartamento e vai morar num lugar que tem essa energia. Acontece que isso é ressonância. E numa outra aula a gente já falou sobre ressonância. Só vai morar naquele prédio quem também tem essa energia, ou quem tem essa quem história vibra nos seus junto. antepassados e precisa trabalhar essa questão, precisa olhar para essa dor, para essa ferida, né? Fala, fala, Tiara. E é tão interessante porque quando a gente fala de egrégoras, a gente fala de grupos, né? E nós também falamos já da ressonância de ondas, que todo pensamento que nós lançamos, ele fica, né? Então a gente vai vibrando junto. E é interessante porque a gente pode refazer nossa egrégora quando a gente ganha consciência, né? E quando você chega num lugar, na hora a gente entra em ressonância, você pode sair, né? Por exemplo, a gente que já morou na Europa, né? Você ainda mora, quando vai lá para o Coliseu, é nitidamente na hora que você entra, aquilo vem na sua cara, aquele sentimento de pesado. Aqui, quando a gente vai para Alcatraz, que também tem uma cadeia fortíssima, que a gente só vai para visitar, mas ainda é cadeia, né? Assim, a estrutura a gente tem vontade de chorar. Mas quando, por exemplo, eu fui para Assis, aí na Itália,
era um amor. Assis, a cidade de São Francisco de Assis, eu chorava de amor, eu amava as pessoas que andavam na rua e eu nunca tinha visto. Então, assim, o que que eu quero vibrar? Então as pessoas chegam pra gente e falam, nossa, eu tô uma vibração ruim. Para onde você tá indo? O que que você tá frequentando? Aonde? Porque assim, uma minha vibração me leva onde eu tenho que estar, o que meu sistema, mas também eu posso me mexer para eu me conectar com outros egrégoras. Que a Denise, ela depois ela pode até falar o porquê que a gente sempre fala que nós somos o resumo, né, das 5 pessoas ao nosso redor. Então, assim, quem que são as 5 pessoas? Essa média. A média dessa egrégora que está ao meu redor é o que eu ganho, é o que eu penso, é meu estilo de vida. Então, se eu estou consciente, querendo uma nova fase na minha vida, eu vou procurar outra egrégora. Porque eu não acredito que eu consiga mudar a cabeça se eu tenho um grupo de uma egrégora que eu frequento hoje. Porque egrégora eu acredito que é como se fosse sistema, o sistema, sei lá, da escola, do trabalho, da igreja, da família, do planeta, né, do país. Eu não vou conseguir mudar, mas eu posso caminhar nessa egrégora, fazer uma egrégora nova, que o Napoleon Hill ele chamava de mastermind. Qual mente que você quer se associar? Isso, isso, Exatamente. também reflete um pouco no seu network, né? Que são as pessoas que você está andando. Porque se você está vibrando com essa energia, como está a sua casa? Como estão os seus amigos? Tudo aquilo é um reflexo do que você está vivendo. Então, é como a Tiara falou, se você quer mudar essa energia, se quer mudar essa egrégora, você tem que mudar o seu ambiente. Para mudar o seu ambiente, você tem que mudar aonde você frequenta, você tem que mudar as pessoas que você convive, você tem que mudar o que você está fazendo com o seu tempo, e aí você consegue mudar a sua egrégora. Imagina uma pessoa que é alto astral. Aquela pessoa que chega rindo, que chega brincando. Imagina se a pessoa chega toda Eu, feliz. Então, a Tiara, aí chega lá, a Tiara num ambiente onde está todo mundo assim, morrendo, lamentando da vida. O que que vai eu, acontecer? eu não dou conta. Vai me Você irritando. não vai conseguir ficar ali, né? E aí, então, você vai ter que sair, procurar pessoas que tenham uma outra energia, que tenham uma outra egrégora, tá? Então, aí é o que eles estavam falando, aí você acaba se juntando com pessoas que têm a mesma vibração. Então, se você quer encontrar pessoas, né, ah, de alto astral, pessoas de sucesso, pessoas bem realizadas, bem resolvidas, você tem que estar bem resolvido, você tem que estar nessa energia, senão você vai bater a cabeça e não vai encontrar, não pode No estar na mínimo, sua cara e você não desejar vai tá lá, ver. né? É igual, Decidir tá. é igual quando vai chegando próximo ao Natal, né? A gente começa a sentir algo diferente. Por quê? Isso. Porque as pessoas elas estão mudando, elas estão focadas em uma certa coisa, de ajudar, de fazer. Então tem aquele espírito natalino, né? Que não deixa de ser uma egrégora. E Então, uma outra situação, fala, quer falar, você Tiara? pode falar que depois eu Tem uma complemento. situação muito interessante. Veja, é, no período pré-cristão, né, os pagãos cultuavam vários deuses. Então, por exemplo, os deuses romanos tinham um templo para Afrodite, tinha um templo para Atena, tinha um templo para Hestia. E esses templos tinham egrégoras, né? Tinham energias. Então, quando a igreja começou a querer colocar os seus conhecimentos, né? Então, queria colocar o seu domínio, porque teve uma guerra de poder ali, né? Então, o que que ela fez? Ela construiu as igrejas, ela derrubou esses templos e construiu as igrejas em cima de onde eram os templos pagãos. Por que razão? Não era mais fácil ter construído num lugar com tanto terreno que tinha na época, né? Ter construído em outro lugar do que ter que destruir? Não. Por quê? Porque além dela
demonstrar poder de estar sobre o outro, ela estava usando essa egrégora, ela estava usando uma Essa energia que energia. já estava ali, uma energia de meditação, de culto, de prosperidade, de ligação com o divino. Então, isso é muito evidente. Se vocês olharem na história, vocês vão ver várias situações onde se aproveitou a egrégora do lugar, E né? o que eu estava falando é que assim, o que a gente está vivendo ao redor é a denúncia do que está dentro de nós, da nossa energia, nossos pensamentos. Então, assim, quando eu começo a reclamar das pessoas que estão ao meu redor, eu estou nessa egrégora. Eu atraí, eu precisei viver. Então, assim, hoje eu faço, eu vivencio se eu gosto, se eu não gosto, se eu estou feliz, se eu não estou feliz. Algum motivo me levou para essa egrégora que eu estou hoje. Em vez de ficar chateada, eu olho o que está acontecendo, porque a nossa realidade é uma denúncia, né? Denúncia ou uma materialização do nosso inconsciente. Então, assim, as pessoas que estão no nosso redor, que você vê todo dia, é um trabalho que eu não gosto, é um vizinho que me trata mal, é o marido que acontece tal coisa, é uma denúncia da nossa energia. Por que eu estou atraindo isso? E quando a gente fala de egrégora, a gente fala de grupos, né? De grupo e grupo assim, eu comigo mesmo, como que eu tô, como que é eu com as pessoas que moram na minha casa, e a gente vai ampliando essa egrégora, né? Até assim, uma egrégora que é eu, minha família, meus pais, a família, toda a família, a cidade, o país, o planeta, o universo, que tem um motivo, tudo tem uma ordem, né? Então, assim, o que eu estou vibrando? Eu brinco que a egrégora é como se fosse. Aqui nos Estados Unidos tem muito assim, o clube do livro. Como que você pensa? Com quem você quer estar, né? Então, assim, qual que é o que você. E é muito interessante, dá para. Eu uso, inclusive, eu uso comigo e uso na mentoria que eu dou. É, vai acessar um lugar que você quer estar, né? Você quer estar o quê? Você quer uma casa diferente, um bairro diferente, porque uma coisa é uma energia que você tiver num bairro de guerra, de favela, de. Não estou falando mal nem bem. É só você. Ninguém é uma árvore aqui no farol, né? Assim, nem anda, não é um poste. Vai experimentando. Então, assim, você está numa. Porque dentro da cidade que a gente está, independente, por exemplo, na minha cidade de Cuiabá, eu sabia qual que era a vibração de um bairro que chama CPA e de um bairro que era o Alphaville. A gente tem uma egrégora diferente, porque egrégora também é acesso. Aonde que eu posso acessar? Eu posso acessar um lugar de paz, eu posso acessar um lugar de desfrute, eu posso acessar um lugar de sofrimento, de peso, de dificuldade de pagar aquela casa. Então, aonde você, se eu quero mudar, por exemplo, onde eu estou hoje, e eu quero uma outra vibração, um outro acesso, né? Anda, vai visitar bairros diferentes, vai visitar pessoas diferentes. Mas aí a pessoa tem que ganhar um grau de consciência para pelo menos desejar, ter a intenção de querer mudar de egrégora. Então, assim, vê qual que é o próximo nível e vai visitar. Por isso que às vezes na física quântica a gente fala assim: você quer um carro novo, vai fazer test drive. Você quer uma casa nova, vai visitar o bairro desse lugar. Por quê? Porque para a gente acessar novas egrégoras. E aí, a partir do momento, por exemplo, alguém que não gosta de fumar, não consegue se incluir nessa egrégora, né? Era isso. Então, qual clube que a gente quer participar? O clube do livro, o clube da ciência, o clube da gastronomia, com quem você quer estar? Quando a gente cocria, como nós somos co-criadores, a gente consegue falar, isso eu não quero mais vivenciar, então vamos criar uma nova realidade. Então, vou participar de uma nova egrégora, porque tudo já existe, né? E a primeira coisa que você pode fazer é escolher um lugar da sua casa. Então, você não consegue amanhã já mudar de casa. Então, escolhe um lugar na sua casa onde você vai co-criar. Sempre que você for Legal. pensar em coisas novas, em novos projetos, em crescimento, em meditação,
Você vai sentar no mesmo lugar, da mesma forma. Porque chega uma hora que o seu inconsciente já materializou aquilo. Você sentou ali, ele já entendeu. Olha, é hora da gente cocriar. E é legal fazer essa técnica que a Denise está falando, se você escolher uma música que você, assim, não significa nada antes disso. Por quê? Porque a música é frequência, a música é onda. Então, se eu estou meditando, e não precisa ser só música de meditação, pode ser uma trilha sonora do seu sucesso, de realização desse seu sonho que você está meditando. Por quê? Porque na hora que você leva no celular e você vai escutando, a onda te remete aonde você sentou e onde você meditou. Porque a Eu, Porque música você é. criou a egrégora. Se eu você criou a tenho, egrégora, ele está eu, carregando ela com você, né? eu tenho um lugar na minha casa que eu faço isso, na banheira. Eu adoro encher a banheira, fico sozinho no meu Bom, quarto, fecho, fico lá e a hora que eu tô lá na banheira eu simplesmente viajo. Eu vou co-criando, eu vou criando a minha realidade, eu vou pensando o que eu quero, aonde eu quero estar, como eu quero estar. Lá é o meu canto de desfrute, de relaxar, de criar, de imaginar. é isso mesmo. Bom, então, hoje vocês entenderam quando a gente falar sobre egrégora, do que é que nós estamos falando. E uma tarefa para você. Presta atenção nas 5 pessoas que te rodeiam, na egrégora que você tem na sua casa e que você está criando, ok? No nosso próximo encontro, você vai aprender um pouquinho mais. Faz o seguinte, ativa o sininho para você receber as notificações quando a gente postar vídeo novo, tá? Se inscreve no canal e compartilha com seus amigos se fizer sentido para você. É isso aí. Por isso é Até importante mais. você colocar aqui nos comentários aonde você está, se comunica com a gente, entra na nossa frequência, vamos lá, escreve lá o que Estamos você deixando quer. acesso para a nossa egrégora, né? É isso aí. Acesso à Um nossa abraço, egrégora. Até o um próximo grande vídeo. abraço.